o áudio não funcionou de novo, né? Então vamos lá. É aí que eu falo, ainda bem que a informática de vocês é teórica e não prática, porque em casa funcionou, né? No outro funcionou, só aqui que não funcionou. Tudo bem, mas vamos lá. Pessoal, hoje é o dia da revisão, tá? Hoje eu vim especialmente aí, né, trajado para vocês, tá? Alguém sabe do que eu tô fantasiado? Já falaram que é o Coringa. Pô, pelo amor de Deus, não é o Coringa. Não é o Coringa. Pô, é um dos ícones na área de educação aí. Quem já viu o programa do Mundo de Bikman? Olha aí. É parecido, parecidinho, parecidinho. E eu aproveitei a situação seguinte, porque na última revisão da caixa, na prova da caixa, a gente falou sobre formatação do Word. E na formatação do Word eu falei sobre uma formatação que caiu em prova. A formatação do taxado. Taxado. Então hoje, aproveitando que eu estou vestido de Bikman, eu vim fantasiado de realce, então. Realce. Né? O que é o realce? Realce é aquela caneta marca-texto, onde você vai destacar. Então, lembra, se cair na prova, botãozinho da canetinha lá, tá? A ideia de destaque do texto, lembra de hoje. É a ideia do realce. O que a gente vai trabalhar com vocês aqui? Lembrando, vocês já estão sabendo tudo. Não é hora de aprender. Né? Conhecimento, vocês estão esbanjando conhecimento. É só refrescar a memória com relação a alguns assuntos. Por exemplo, a nossa parte de informática, essa é a expectativa, por volta de 6 questões. Uma de hardware, barbada, facinho. Uma de sistema operacional, pode vir até 2 aqui. A parte de aplicativo de escritório. Né? E aí é a parte de Word, Excel, né? A parte do Writer, do Calc, e 2 de internet e segurança. O que a gente pode colaborar para vocês, para você dar uma revisadinha legal sobre a parte física? Migão, veja o seguinte, parte física, a Carlos Chagas adora falar de memória. Memória é todo e qualquer elemento de armazenamento. Sim, o princípio da memória é armazenar, é guardar dados. Só que ele pode guardar dados, né, de forma temporária, apenas para ser trabalhado naquele momento. É o exemplo da RAM. A RAM, a nossa memória RAM, é uma memória temporária e é uma memória de trabalho, que conversa diretamente com o processador. Olha para o esqueminha, a memória RAM tem algumas características. Fora a ideia de ser volátil, ela é menor do que a cache. Ela é menor do que a cache. Não, ela é maior, pessoal, tá? Olha aqui, ó, olha o desenho. Qual é a ideia do desenho? Volume, quanto mais na base, maior. Quanto mais no topo, maior a velocidade. Então, você vai ver que a memória cache na sua máquina, quanto mais memória, mais ela vai ajudar você no trabalho. Quanto nós temos de memória RAM? 2 GB, 4 GB. Esse é o espaço de RAM. A cache colabora com o desempenho da velocidade. Ela vai conversar com o processador, melhorando a performance dele. E o HD é a nossa memória de base aqui, para quê? Para instalar programas, instalar aplicativos. Meu sistema operacional está lá. Toda e qualquer guarda de informação, né, do dia a dia, muitas vezes eu vou guardar em memória secundária. Um exemplo de memória secundária é o HD, é o disco rígido. Tá? Então, esse esqueminha aqui vai ajudar você a lembrar. Quem é mais rápido, quem é maior, tá? Quem é mais rápido e quem é maior. Guarda sempre. Memória principal, RAM e ROM. Memória intermediária, cache virtual. Memória secundária, HD, né? Disco rígido, Winchester. Legal. A proposta sobre a questão sobre hardware é essa, tá? Uma questão girando em torno de características das memórias. Já a parte de software, pessoal, a parte de software, a gente tem vários exemplos, são várias categorias de software. O sistema operacional não é um aplicativo, ele é um software base. E ele vai administrar, ele vai gerenciar a tua máquina. Nesse gerenciamento, uma das coisas fortes de prova é o gerenciamento de arquivos. O gerenciamento de arquivos. Eu quero copiar um arquivo que está aqui para lá, eu quero mover um arquivo que está aqui para lá. Tá? A ideia do copiar e mover é comum, é presente em prova em questões. Então, qual é a dica? A dica é, toda vez que eu clicar e arrastar dentro da mesma unidade, eu estou fazendo o quê? Tá fraco pra caramba isso, né? Vocês estão me assustando, tá? Eu já vim assim para acordar vocês, acorda aí. Tá? De novo, ó, se eu clicar e arrastar na mesma unidade, eu estou fazendo o quê?
Oh, melhorou bastante. O pessoal da turma da PM, pessoal, o que está tendo ali? Revisão. Os caras estão tão paradinhos, o que houve com eles? Não sei. Vou chegar lá e vou perguntar. Então, mostra para eles que vocês fizeram o trabalho certo e amanhã é o dia de vocês, tá? Para que ele sirva de exemplo para os demais. Vocês são exemplos outros, pessoal, tá? Todo mundo está olhando para você hoje e vendo. É assim que eu quero ser. É assim que eu quero. Eu quero ir lá fazer a prova e conquistar minha vaga. Então mostra para ele que você sabe. Cliquei, arrastei na mesma, não, é a mesma pergunta, pessoal, não ensaiamos bem, né? Tô clicando e arrastando na mesma, eu tô movendo. Ah, agora sim, agora ficou bonito, tá? E se eu clicar e arrastar diferente? Copia. Cliquei, arrastei de unidade diferente, estou copiando. Legal. Você sabe que a prova adora cobrar isso, mas às vezes ela gosta de acrescentar, agregar mais uma teclinha, só para encher o saco. Eu vou clicar e arrastar, com a tecla CTRL pressionada. O bom é o seguinte, clicou e arrastou com o CTRL, não interessa, na mesma ou diferente. Clicou e arrastou com o CTRL, eu copio. Cliquei e arrastei com o SHIFT, eu movo, né? Quando eu removo, né? Mas eu estou movendo, beleza, tá? A ideia é essa, guarda isso. Isso, a meu ver, é uma possível questão de prova. Movimentação de arquivos. O que mais a gente pode agregar? Lembrando que no caso do Windows 7, ele trabalha com diretórios, ou seja, as pastas, subpastas, arquivos, mas ele tem uma pastinha especial que é chamada de biblioteca. Lembra da biblioteca? O que é biblioteca? É uma pasta, mas é uma pasta que vai armazenar os arquivos de forma virtual. O arquivo não está fisicamente lá. Ele, na verdade, é apenas uma chamada ao arquivo, uma espécie de um atalho ao arquivo. Então, a biblioteca armazena os arquivos de forma virtual, arquivos por afinidade. O que quer dizer isso? Eu vou ter uma biblioteca de vídeo, eu vou ter uma biblioteca de música, eu vou ter uma biblioteca de fotos, tá? Arquivos por tipo. Isso é uma característica do Windows 7 e é uma característica da biblioteca. Outra questãozinha, né? Muito manjado, muito cobrado em prova, inclusive na última do Banco do Brasil, região do Rio Grande do Sul, caiu algo assim. Fulano vai clicar e arrastar com a tecla Shift pressionada. Lembra disso? Cliquei e arrastei com o Shift, ou seja, toda e qualquer exclusão, estou excluindo. Com o Shift associado, eu estou excluindo de forma definitiva. Shift Delete é a exclusão definitiva. Não vai para lixeira, não vai para lixeira. Bem, o Windows, a dica é essa. E Linux? Linux, ele é software livre. Lembra sempre que software livre não é aquele software que é de graça. A gratuidade dele não tem nada a ver com a liberdade. O conceito de software livre quer dizer que é um programa que você vai poder, né, justamente usar, copiar, modificar, tá? E até redistribuir, repassar para os amigos. Beleza. Isso não é caracterizado, isso não é trabalhado com pirataria. O Linux é um exemplo de software livre. BROffice é um exemplo de software livre. Firefox, Opera é um exemplo de software livre. Mas o Linux, ele tem características semelhantes à do Windows. Ele também é 3264. Ele também é multitarefa. Ele também é multiusuário. Ele também possui ambiente gráfico, né? Ícones, botões. Só que o detalhezinho é que, como ele é um software livre, cada empresa, cada desenvolvedor pode criar a sua interface gráfica, pode trabalhar o seu modelo de tela. E aí você vai ver que os dois mais conhecidos, KDE e GNOME, é a questão mais puxada, é a questão que aquele cara leigo não vai saber nem por onde passar, tá? Qual o nome da interface gráfica do Linux? KDE, GNOME, KDE, GNOME. Uma diferença, igualdade, tudo bonitinho, tudo igual, Windows e Linux. Diferença, sistema de arquivo. O Windows trabalha com uma maneira de formatar o HD. O Windows trabalha com uma maneira de identificar, localizar arquivos e pastas. Agora, o Linux tem outra maneira, uma maneira própria. EST2, EST3. Sinceramente, não precisa guardar os nomes. Só entenda que são sistemas de arquivamento diferentes. Outra grande diferença lembra lá, quem é que é mais seguro, Windows ou Linux?
Linux. O Linux é mais seguro, justamente por permitir uma atualização maior, né? Ele é livre, a todo momento ele atualiza, modifica, tá? Então realmente é um tipo de programa que se torna mais seguro que o Windows. Que mais? Parte de Excel, parte de Calc, né? Envolve matemática. Pessoal, a minha dica aqui, né, é uma dica até meio não relacionada à matéria, porque a matéria você sabe, já falei, a matéria você sabe, prioridade matemática, o que faz primeiro, alguns exemplos de funções, a ideia de, no princípio da cópia, tudo aquilo que tiver ancorado não vai variar, aquilo que está ancorado não sofre variação, tá? Mas o meu pedido é, calma, relaxa, tá? Faz com atenção, porque onde é que o cara erra essas questões? Na matemática. Normalmente o cara erra na matemática. E outra, é na matemática básica, é na continha de soma, é na hora de dividir. Mas por que ele erra? Por falta de atenção. Você está com pressa, está nervoso. Meu amigo, você tem tempo pra caramba. São 60 questões e tem tempo pra caramba. E ainda tem a redação, mas dá. Então, faz com calma que não tem erro. Faz com calma que não tem erro. Eu apostaria numa questão envolvendo cópia. Então, guarda bem isso. Ao copiar uma fórmula, ela sofre ajuste, ela sofre variação? Sofre. A não ser os elementos ancorados. Outra situação, outra ideia. Você vai ver que, ao clicar e arrastar uma célula, mês varia, dia da semana varia, data varia. A única diferença significativa é a ideia do número, né? Número no Excel repete, número no Calc varia. Guarda isso. Se ele clicar e arrastar número no Excel, ele repete. Se ele clicar e arrastar número no Calc, ele varia. A não ser, claro, que eu force a razão. Eu vou selecionar 2, 3, 4 números. Ele vai manter a razão entre eles. Aí vale para o Excel e para o Calc, aí é igual. Aí é um abraço. Parte de processador de texto. Processador de texto, Word Writer. Eu diria que aqui é o grande cuidado. Por quê? A variedade de cobrança é muito grande. Por isso, o alerta é o que o edital fala para você. Menu arquivo, configurar página. Ele fala sobre configuração de página. Então pensa, configurar página, eu vou determinar o tamanho do papel. Configurar página, eu vou determinar se a folha está de pé ou deitada, retrato ou paisagem. Eu vou definir as margens. Tudo isso é no configurar página, mas é no configurar página do menu arquivo do Word. Por quê? Porque o Writer muda de lugar e muda de nome. No Writer, vai para o menu formatar e chama-se página. É formatar página. É a mesma funcionalidade, é a mesma ideia, mas só muda de lugar e muda de nome. Tranquilo? Outra situação. Formatação. Formatação é sempre uma boa pedida. Como aplicar a formatação, tecla de atalho. Lembra que o Office é baseado, Microsoft Office é baseado no português. O BR Office é baseado no inglês. Tá? Então algumas teclas de atalho vão mudar. Aí na formatação, entenda, formatação de parágrafo, alinhamento, espaçamento entre linhas, recuo, tudo isso é voltado a parágrafo. Formatação de fonte, negrito, itálico, sublinhado, cor, tamanho, tipo. Taxado, prova da Caixa. Realce, prova do Banco do Brasil agora. Tá? Realce é uma formatação de fonte. É uma formatação de fonte. Então, tudo isso é aplicado à fonte. Menos mal que essa parte é comum aos dois. Ferramentas. Ortografia e gramática. O Writer não faz correção gramatical. Ele só faz ortografia. A gramática no Writer precisa de um complemento. Você tem que instalar um tal de QGRU. Não vai esquecer, não. Tem que instalar um tal de QGRU, tá? Pausadamente, QGRU, tá? Você vai instalar para ele fazer a correção gramatical. Não tem como errar. Agora, o Word, nesse ponto, ele é completo. Ortografia, traço ondulado vermelho. Gramática, traço ondulado verde. Pronto. Tecla de atalho do ortografia e gramática. F7. Tecla de atalho é sempre uma questãozinha, né? Assim, às vezes, que pega a gente de surpresa.
pega de surpresa. Então, F7, ortografia e gramática. De resto, parte de tabela. Lembra que no edital, ele fala sobre criar tabela e inserir. Só que inserir tabela é coisa do Writer. No Word, todo esse procedimento de tabela só está no menu tabela. Só tem no menu tabela. Desenhar a tabela, inserir uma tabela, classificar, só no menu tabela. No Writer eu tenho a opção inserir. Inserir tabela e também, claro, no menu tabela. Beleza? Isso é processador de texto. Destaque para os menus. Quais menus? Arquivo, ferramentas e formatação. São os 3 mais abordados. Parte de internet. Pô, tem a diferença entre a inter e a intra. Tem a ideia de tipo de conexão. Mas algo me diz que protocolo é a pedida. Protocolo de e-mail, são 3. Quais são os 3 protocolos de e-mail, pessoal? SMTP, IMAP. SMTP, POP, IMAP. A dúvida do aluno sempre é quem envia? SMTP. Qual é a dica para quem envia? Tá bonito isso, hein? Tá gravado. Eu gosto de ver isso, tá? Não, porque depois entra outro professor, vocês falam mais, eu fico chateado. Só não participo da minha aula, que é isso, né? Não, então tá bonito, tá? Sua mensagem tá partindo, tá sendo enviada. Sobra o POP e o IMAP para o recebimento. Qual é a ideia? O POP, ele pega a mensagem do servidor e leva para a máquina do usuário. O IMAP é o recebimento compartilhado. Como assim? Ele pega daqui, leva, mas mantém uma cópia junto ao servidor, dando a chance de você acessar de várias outras máquinas. Acesso compartilhado. Ou vai usar o POP, ou vai usar o IMAP, ou um ou outro. Lembrando que o webmail é eu ir até o servidor. Eu ir até o servidor é o webmail. E no webmail não tem POP, não tem POP, não tem IMAP. No webmail, o único protocolo participante é o SMTP. Legal isso? Bem, aí, pessoal, entra a parte de navegação, ambiente web. E aí o protocolo chefe é HTTP e HTTPS. S é o quê? Segurança. Cadeadinho amarelinho. No ambiente de HTTPS, tudo que você transmite sofre um processo de criptografia. A criptografia garante a confidencialidade. O que eu transmito, eu quero que só a pessoa devidamente autorizada vai ter o acesso. Somente a pessoa devidamente autorizada terá o acesso. Para isso, existem dois processos de criptografia: simétrico e assimétrico. Fácil. Simetria, igualdade. Ou seja, uma única chave secreta usada para codificar e decodificar. Assimétrica, desigualdade. Duas chaves. Uma que codifica, outra que decodifica. O cliente codifica através de uma chave pública que o banco disponibiliza para ele. E o banco, ao receber a garantia da confidencialidade, usa a chave secreta para decodificar. Então, isso é o princípio assimétrico, garantindo a confidencialidade. Guarda aqui, a assinatura digital. A assinatura é assimétrica, usa duas chaves. Só que a assinatura não garante confidencialidade. O papel da assinatura é garantir integridade, autoria, não repúdio, autenticidade. Mas lembra sempre, a assinatura usa duas chaves. Uma, o cliente assina com a sua chave secreta, e a outra parte identifica a autenticidade através da chave pública. Falou uma, é uma secreta. Falou duas, é pública e secreta de um lado ou de outro. Ok? Para fechar,
tipos de ataque, né? Aí a variedade é grande. A variedade é grande, né? Hoje o risco que eles colocam a gente é muito grande. Tudo que é tipo de contaminação. Mas daria para destacar aqui, ainda mais numa área bancária, alguns tipos de ataques que tentam roubar dados da gente. A exemplo de um spyware, programa espião. O programa espião que coleta dados, rouba dados através do teclado. Qual é o nome do spyware que rouba dados através do teclado? Keylog, tá? E aí tem aquele outro programa que rouba dados de tela, Screenlog. São exemplos de spyware, tá? São exemplos de spyware. O cavalo de Troia, na verdade, ele não é um vírus. Ele é uma forma de ataque, porque a ideia do cavalo de Troia é você esconder algo malicioso dentro de algo aparentemente inofensivo. Você está baixando um jogo, está baixando um programa, quando você instala é que o tal do vírus desperta. Então, o princípio do cavalo de Troia é isso, você esconder dentro de algo aparentemente inofensivo. Depois, worm, não uma ação destrutiva, mas mais de proliferar. A ideia do backdoor, criando um acesso alternativo, deixando o invasor chegar até a tua máquina e tomar posse dela. Princípio do computador zumbi, onde eu escravizo, onde eu vou até a tua máquina e tomo conta dela, tá? E isso, claro, é uma pequena parcela com relação aos tipos de acesso. Tipos de acesso, tá? Então você vê o seguinte, a dica aqui, pessoal, claro, tem muito mais coisa. Isso a gente viu, e isso eu falei, isso você está sabendo, isso você está a par. Aqui a ideia foi só aquele tópico para você dar uma reforçada, uma revisada. Foi dado o recado. Eu tenho certeza que a nossa turma aqui, a nossa turma na FESP, foi bem orientada. E amanhã é o nosso dia. Amanhã é o dia da gente mostrar o porquê que a gente passou. Né? Ano novo todo estudando. Natal todo estudando. Para valer a pena. Chegar agora 2013 como funcionário do Banco do Brasil. Isso. E aí lá por março, abril, quando você for chamado, liberar uma conta para mim também. Tá, galera? Quero um limite, quero, né, todas as vantagens de um cliente especial. Ok? Pessoal, amanhã eu estarei também lá dando apoio aos colegas, como sempre, tá? Não vou dizer qual colégio eu vou, é surpresa, mas com certeza você vai me achar, porque estarei com o meu jaleco famoso, tá? Fácil. Olha o professor, não, tá lá ele, tá? Facinho, tá? Então, desejo a todos uma boa prova, pessoal, tá? Boa prova e é com vocês.